Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que hoje vocês estejam bem, alegres e felizes, contentes aí na companhia, seja da família, seja dos amigos, dos coleguinhas. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. O mais importante é que você esteja na companhia de Jesus e também na companhia do nosso doce e amado amigo Espírito Santo. E aí, turminha, prontos para aprender mais uma história bonita e gostosa aqui no nosso canal? Hoje eu trouxe para vocês a história com o título A Multiplicação dos Pães Mexicanos. Aí deixa eu perguntar para vocês, quem aí gosta de pão? Todos nós gostamos de pão, não é? E o pão não é só um alimento assim favorito na mesa só do brasileiro. No mundo todo as pessoas gostam de pão, seja na Índia, seja lá no México, seja na África, em todos os lugares, no Polo Norte, na Ilha do Sul, todas as pessoas, ricas ou pobres, todas comem pão, independente de onde esteja e de que país que ela é. Então, eu pergunto para você, se você gosta de pão, Jesus, aqui na palavra dele, ele também fala muito de pão. E o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orarem assim, ó. Tá aqui no livro de Mateus 11. Ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, pedir pão é pedir o quê? Alimento. E ninguém pode viver sem se alimentar, não é verdade? Nós podemos então dizer que o pão é vida. Isso mesmo. Então, ó, um dia, essa história que eu vou contar para vocês, como diz aqui, ó, é uma história do México, esse país lindo, maravilhoso. Eu trouxe aqui para vocês verem a bandeira do México. E um dia, o Carlitos, um menino mexicano, ele foi participar do quê? De uma classe de boas novas, lá na cidade dele, lá no México. O que é classe de boas novas, professor Esther? Classe de boas novas são pessoas que abrem a sua casa, né? Para que ali na sua casa, ou o dono da casa, ou então uma outra pessoa venha a falar de Jesus para as crianças. Então é chamado classe de boas novas, ou seja, classe onde se é pregado a palavra de Deus, porque o evangelho é o quê? Significa boas novas, boas notícias. Então, ó, um dia o Carlitos, né, este menino, ele ouviu surpreso a professora da classe de boas novas dizer que o Senhor Jesus, em sua palavra, ele falava que ele era o pão da vida. E a professora leu o que está aqui no capítulo 6 de João e no versículo 51, que fala bem assim, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E quando o Carlitos ouviu a professora falar isso, ele ficou muito surpreso. E ela falou também que existem duas qualidades de fome. A do estômago, né? E a fome também, que é a fome de Deus, que é aquela fome do coração. E essa fome somente Jesus Cristo pode satisfazer. E o Carlitos ficou admirado, ele pensou, é verdade, eu sinto fome no meu estômago e também no meu coração. E atento, o menino não perdia uma só palavra que a professora dizia. E ela falava, né, ela leu aqui em Romanos 3:23 que fala, porque todos pecaram. É o que a Bíblia diz. E aí o Carlos falou, todo mundo peca, então eu também sou pecador. E aí ele começou a pensar, né,
na cabecinha dele um monte de coisas que ele fazia errado. Ele começou a pensar na malcriação que ele fazia para os seus pais, para os seus professores, os pequenos furtos que ele fazia, os maus pensamentos. E tudo aquilo pareceu muita coisa para o menino, que meio a um suspiro profundo falou: ai, seria tão bom se meu pecado fosse perdoado. E aí, Jesus, ele ainda não tinha entendido, ele estava escutando que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para morrer ali na cruz do Calvário para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados, porque ele tomou sobre si o seu castigo, o castigo de toda a humanidade. E quando ele pegou o castigo de toda a humanidade, ele criou o caminho o quê? Para nos levar a Deus. E a professora falou: somente o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar de todo o pecado. Ela acrescentou. E o menino abriu, né? Ele ficou com um sorrisão todo largo, falou: opa, ui, que alívio. Então quer dizer que eu posso ter os meus pecados perdoados? E de repente a professora começou a explicar uma coisa que o Carlitos achou muito interessante. E ela comparou bem assim: qualquer pessoa pode morrer de fome se não comer, mesmo que tenha pão à sua frente e se negue a comer. Porque às vezes a pessoa está com o pão ali na frente, mas ela se nega a comer, então ela vai morrer de fome. Mas quando nós comemos o pão, ele alimenta parte de nós, ou seja, alimenta o nosso corpo. Também assim é preciso receber o Senhor Jesus, o pão da vida, pois somente desta maneira ele fará parte de nós e vai satisfazer os nossos corações. A alegria do Carlitos foi imensa ao ele ouvir a professora falar isso. E naquele momento ele convidou Jesus para entrar no seu coração e limpá-lo de tudo. E naturalmente o Senhor Jesus entrou e fez em Carlitos aquilo que ele fala aqui e no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, que Jesus fala bem assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o Carlitos, naquele dia, ele convidou Jesus para entrar no seu coração. Mas o Carlitos, depois de Jesus agora na sua vida, tinha uma outra coisa que o Carlitos amava demais, que era o grande desejo do coração dele, que era o quê? Ter uma bicicleta, isso mesmo. O sonho do Carlitos era ter uma bicicleta. E para isso, o Carlitos estava fazendo o quê? Estava juntando dentro de uma casca de coco, era o cofrinho do Carlitos. Ele estava juntando dinheiro para comprar a sua bicicleta. E ele começou a quê? A fazer planos de quando ele tivesse a sua bicicleta, né? E um dia o Carlitos foi lá dentro do seu cofrinho e contou, né, quanto de dinheiro ele tinha. Ele já estava com, se fosse colocado na nossa moeda de hoje, ele já estava com R$ 500 guardado. Ele: oba, o meu dinheiro para comprar a bicicleta eu já tenho. Será que eu vou conseguir uma baratinha que essa quantidade de dinheiro dá para mim comprar? E foi durante vários dias que ele ficou planejando a compra da bicicleta. E ele, né, ali no seu planejamento, ele ficou pensando: ai, eu vou comprar uma bicicleta, ai, será que eu acho uma da cor azul? Sempre quis ter uma bicicleta azul. E ele estava com esse pensamento quando ele retornou lá na casa daquela professora, na classe de Boas Novas, e ele ficou sabendo sobre as crianças na Índia, sobre o sofrimento delas, como elas passavam fome, que elas não tinham comida para comer. A reação do Carlito foi de tristeza. Ele pensou: coitadinha, morrendo de fome, sem alimento, ele pensou. E ele ficou com pesar no coração, né? Porque ele aceitou Jesus e ele, durante esse tempo, né, que ele já tinha aceitado Jesus no seu coração,
ele ardia no coração dele o desejo de ser missionário lá na Índia. Ele tinha vontade de, quando ele crescesse, ele ir lá para a Índia. E ele já tinha até sonhado dele falando de Jesus para as crianças ali da Índia, falando: crianças, aceitem Jesus no coração de vocês, porque Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Então ele já estava imaginando isso no seu coração. E aí a professora falando sobre a necessidade daquelas crianças, né, que eles precisavam, não era do pão, eles precisavam do pão vivo, que é Jesus, mas no momento eles estavam precisando do quê? Do pão físico, do alimento. E aí o Carlitos falou: epa, eu não preciso pensar tanto, eu tenho dinheiro, eu posso ajudar essas crianças. E aí, o Carlitos estava decidido a fazer algo pelas aquelas crianças. Muito embora, lá no fundo, ele viu o sonho dele de ter a sua bicicleta morrer dentro do seu coração. Porque entre ter uma bicicleta para ele poder passear e enviar o pão para as crianças ali na Índia, ele preferia levar, né, dar para o seu dinheirinho para comprar o pão para aquelas crianças. E ele se lembrou que ele já tinha ouvido a professora ali da classe de Boas Novas contar sobre o milagre que Jesus tinha feito, sobre a multiplicação dos pães. A professora já tinha contado a história sobre o menino, quando Jesus estava falando sobre o seu reino para a multidão, e as pessoas já estavam tarde, né? E as pessoas ali, eles estavam no deserto, não tinham o que comer. Jesus foi e falou para os discípulos: alimente essa multidão. E os discípulos falaram: mestre, nós não temos, contou-lhe os dinheirinhos, nós não temos dinheiro para alimentar tanta gente. E aí, Jesus falou: procura no meio da multidão se alguém tem alimento. E aí, lá tinha um menino prevenido. Tinha um menino que a sua mamãe tinha preparado para ele 5 pães e 2 peixinhos. E aí, o discípulo de Jesus, André, essa história tá aqui, ó, na Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Então, ó, tá aqui, ó, que a multidão, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali mais do que um barquinho, em que Jesus entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Então, Jesus entrou no barquinho e, vendo a multidão, que já estava escurecendo, que não tinha com que se alimentar, ele pediu para que os discípulos procurassem alguém que tivesse alimento para dar para aquelas pessoas. E aí eles encontraram esse menino e trouxeram até Jesus. E o menino foi e ofereceu, né? André, um dos discípulos de Jesus, foi e falou para o menino, né? Se ele não daria aquele pães para Jesus. E aí ele: sim, é claro que eu dou esses pães para Jesus. E ele foi e entregou seus pães lá para André, né, o discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus foi e levou os pães até Jesus. E aí Jesus fez uma oração, agradeceu pelo pão. E aí, quando Jesus terminou aquela oração, Jesus deu o pão e repartiu, deu para os seus discípulos, e seus discípulos repartiram para toda a multidão. E na Bíblia fala que aquela multiplicação de pães, só homens, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois que todo mundo comeu, encheu sua barriguinha bem cheia, ainda sobrou 12 cestos de pães. E o nosso o personagem da nossa história, ele já tinha ouvido falar sobre esta multiplicação de pães. E aí ele pegou, né, no dia seguinte, logo de manhã cedo, ele foi, pegou o seu carrinho, né, que ele usava para poder fazer pequenos carretos, ajudar a mamãe a fazer compra. Ele pegou o seu pequeno carrinho e foi em direção à padaria.
disposto a colocar o seu plano em ação. Aí, quando ele chegou na padaria, ele falou bem assim pro padeiro: por favor, o senhor poderia me vender 750 pães? Aí o padeiro foi e falou bem assim: como? 750 pães? Sim, o Carlitos falou: eu quero 750 pães. E aí o padeiro ficou bem assim em dúvida: mas menino, o que você vai fazer com 750 pães? Ele: eu vou mandar esses 750 pães para a Índia, para as crianças que estão passando fome lá. Aí o padeiro ficou: como assim você vai mandar para a Índia 750 pães? Ele ficou, né, admirado: como o menino vai fazer isso? Mas ele, tudo bem, ele foi lá, pegou, né, o dinheiro que ele tinha, os 500 reais, que dava 750 pães, e vendeu 750 pães para o menino. E aí o menino foi, colocou lá os pães, a quantidade que deu, em cima do seu carrinho e falou: agora destino correio. E todas as pessoas, né, começaram, por onde ele passava com aquele carrinho cheio de pão, começou a olhar, né, a cidade toda, né, que era uma pequena cidade ali do México, começou a ver, né, a movimentação daquele menino com aquele carrinho de pão. E aí, né, depois que ele empilhou os pães e chegou lá no correio, ele pegou e falou para o rapaz que estava ali no correio: eu gostaria que o senhor enviasse esses pães para a Índia. E aí ele: mas como assim você quer que envie esse tanto de pães para a Índia? O rapaz do correio tentou, né, explicar para ele como é que nós vamos despachar esses pão, onde é que que eu vou fazer? Não tem como eu despachar esses pães para você. E aí as pessoas que estavam ali falou: não, é só você colocar em caixas. E aí foram algumas pessoas, porque todo mundo vendo o Carlitos levando, ia lá na padaria, buscava pão, voltava com outro tanto de pão, ia lá e buscava mais pão e trazendo tudo aquilo para o correio. E aí ele falou: não, tenho que mandar esses pães para a Índia, porque tem muitas crianças famintas lá que precisam desses pães. E o rapaz do correio: moço, a Índia é longe, não tem como mandar esses pães, mesmo eles estando dentro da caixa. E aí um amigo do Carlitos foi e falou para ele, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender esses pães? A gente vende os pães e aí você manda o dinheiro para o missionário para lá ele comprar os pães para as crianças. E aí assim foi feito. E aí toda a cidade resolveu colaborar com o Carlitos, todo mundo comprou pão. E aí o Carlitos, né, as pessoas compravam o pão, pagavam até um pouco mais por aqueles 750 pães, e aí aqueles 500 reais se transformou em 1.000 reais. E com esses 1.000 reais, o Carlitos foi e comprou mais 1.500 pães e vendeu esses 1.500 pães e deu mais dinheiro ainda. E aí ele conseguiu juntar 3.000 reais. E aí ele mandou esse dinheiro para o missionário lá na Índia. E o missionário lá na Índia, né, com esse dinheiro, ele foi e comprou pães para as crianças. E o Carlitos ficou contentíssimo, porque ele viu que o Senhor Jesus multiplicou a sua oferta de modo a alimentar uma multidão de crianças lá na Índia, do outro lado do mundo, né? E quando as pessoas na cidade souberam daquilo que o Carlitos tinha feito, né? Uma senhora, porque veio noticiário falando do menino que tinha se disposto, né, que deixou de realizar o seu sonho de comprar uma bicicleta para poder matar a fome de crianças em outro país. Muitas pessoas também vieram ajudar e mandaram mais oferta, mais dinheiro para aquele missionário alimentar as crianças. E uma senhora bondosa de uma outra cidade perto do Carlitos, né, ela soube pelo jornal, ela leu no jornal que ele tinha deixado de comprar a sua bicicleta para poder
doar o seu dinheiro para alimentar as crianças lá do outro lado do mundo, na Índia. E aí ela se compadeceu do Carlitos e foi e comprou uma bicicleta azul do jeitinho que o Carlitos queria. E o prefeito da cidade onde o Carlitos morava decretou que fosse feita uma reunião solene para que a bicicleta fosse entregue em público ao menino. E na ocasião da festa, pediram para que o Carlitos dissesse alguma coisa, fizesse um discurso, né? E como ele não tinha nada em mente, ele foi lá, tirou do bolso dele uma cartinha que ele já tinha escrito em agradecimento à senhora que lhe doou a bicicleta. E ele leu, e era mais ou menos assim, a cartinha do Carlitos. Estou envergonhado por ter sido tão tolo a ponto de não saber que não se pode mandar pães do México para a Índia pelo correio. Mas eu estou contente porque o Senhor Jesus ajudou-me a mandá-lo através dos missionários. Muito obrigado pela bicicleta, é uma beleza. Estou com um plano de alugá-la por hora, pois assim ganharei mais dinheiro para ajudar na alimentação das crianças indianas, que estão morrendo de fome. Eu espero que a senhora não faça nenhuma objeção ao plano. Quando eu for maior, irei à Índia e pessoalmente falarei às crianças a respeito de Jesus, o pão da vida. E aí, todas as pessoas que estavam ali aplaudiram, né, o Carlitos e ficaram, né, felizes por ele, né, ainda, apesar de ser criança, estar disposto a alimentar as crianças do outro lado do mundo. Então, Carlitos, mesmo antes de ser adulto, ele tornou-se um missionário de verdade. E aí eu pergunto para você, aí do outro lado, você quer ser um missionáriozinho também? Talvez um dia Deus chame você, assim como ele chamou Carlitos, para falar do seu amor lá no estrangeiro, para crianças de todo mundo, longe daqui. Mas não será necessário você esperar ficar adulto para falar de Jesus, porque aí perto da sua casa, o seu coleguinha da rua, do seu bairro, da sua escola, no meio da sua família, dos seus parentes, com certeza você pode ser um missionário. Mas desde já também você pode orar pelos missionários que estão trabalhando lá longe. Você também, assim como Carlitos, pode contribuir com o seu dinheiro para ajudá-lo. Às vezes, né, você fica gastando o seu dinheiro aí, né? Papai, a mamãe dá dinheiro para você, você fica às vezes gastando com coisa inútil, sim, top de bala depois da piriri, gasta às vezes com coisa inútil e tantas crianças passando necessidade que você pode estar ajudando a alimentar, né, as crianças. Assim, não só alimentar ela fisicamente também, mas alimentar a obra missionária, porque através da obra missionária, o pão vivo que é Jesus pode estar sendo levado para as crianças em outros países. E olha só, o nosso versículo de hoje, ó, tá no livro de Mateus, né? No capítulo 4 e no versículo 4. O que está escrito lá em Mateus 4:4? Ó, não só de pão viverá o homem, mas também, ó, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aonde está escrito este versículo? Em Mateus 4:4. Então, a gente não vive só do pão físico, nós também nos alimentamos do pão espiritual. E tem pessoas no mundo inteiro que ainda não ouviram falar de Jesus, ainda não tiveram o contato, né, de saber sobre este pão vivo, o pão da vida, que é Jesus. E você pode estar de 3 formas ajudando a levar o pão vivo para as pessoas. Através da sua oração, você pode orar para os missionários que estão no campo em outros países falando de Jesus. Você pode contribuir tanto financeiramente, né, procurando uma obra missionária. Hoje em dia na internet você entra lá,
tenho vários projetos missionários fora do Brasil que trabalham isso, que nem a professora Esther aqui. Eu faço parte do projeto missionário da APEC. O que é a APEC? A APEC é a Aliança para a Evangelização de Crianças. E de todos os países do mundo, né, de 210 países que nós temos no mundo, a APEC está em 180 países. Então, desses 180 países, aqui o Brasil, nós mandamos ofertas missionárias para os missionários que estão nesses países, eles possam o quê? Estar levando a palavra de Deus para as crianças. E naqueles países onde as crianças, lógico que tem países como a Suíça, como a Escócia, Inglaterra, Estados Unidos, lá não há necessidade de estar levando o pão físico, mas há necessidade do pão espiritual, o pão da vida que é Jesus. Então, a PEC, ela contribui com material e também com financeiramente para que esses missionários sejam sustentados lá e possam falar de Jesus para as crianças. Então, essa é uma maneira de contribuir. E também nós podemos o quê? Estar contribuindo falando de Jesus, né? O pão da vida. E eu trouxe aqui para vocês uma musiquinha que fala sobre isso, que você pode estar falando de Jesus para o seu coleguinha que mora aí, no seu bairro, na sua rua, na sua escola. É bem assim, ó. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Então, você pode estar falando de Jesus para o seu coleguinha aí do lado. Então, esta é uma forma. A outra forma também é o quê? É orar. Orar para que Deus sustente esses missionários, orar para que Deus dê no coração de outras pessoas, assim como o Carlitos tinha o desejo missionário de ir falar de Jesus lá na Índia para as crianças indianas, que Deus desperte não só no seu coração, mas no coração de outras crianças, de outras pessoas, o desejo de falar de Jesus para quem ainda não ouviu falar dele. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que desperte o desejo missionário no coração de muitas pessoas. Vamos lá? Querido Jesus, agora que nós estamos, papai, na tua presença para te agradecer pelo Senhor ser o pão vivo que desceu do céu, que deu a sua vida para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Querido Jesus, eu te peço que o Senhor desperte no coração de muitas crianças, não só crianças, mas adolescentes, jovens e adultos, o desejo missionário de falar de ti para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, erga missionários para estar levando a tua palavra, o teu evangelho para todas as pessoas. E também, Senhor, sustenta aqueles que já estão nos campos missionários levando a tua palavra. Que o Senhor dê o sustento financeiro, dê o sustento físico e dê o sustento também na sua saúde para todos os missionários. Que onde estiver, Senhor, por esse mundo afora, alguém falando de ti, que o Senhor guarda, proteja e sustenta. Essa é a minha oração e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, a multiplicação dos pães mexicanos. E entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Quando você compartilha uns vídeos aqui do nosso canal, você está fazendo o quê? Você está compartilhando o pão da vida, porque aqui a professora Esther faz o quê? A professora Esther fala de Jesus, fala da salvação para todos aqueles que querem ouvir. Então, tá aí, às vezes você fala assim, eu não sei falar vejo a professora falando, mas ainda não sei como me expressar para falar de Jesus para o meu coleguinha. Ore, peça para Deus te dar estratégias, e uma das estratégias é você fazer o quê? Compartilhar todos os vídeos desse canal aqui
para aquele seu coleguinha que ainda não ouviu falar de Jesus. Eu espero que você faça isso, que você se inscreva aqui no nosso canal, vai lá, aperta o sininho na opção todos, que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Bom, turminha, aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!